muitos benefícios que a longo prazo com o uso do biológico na lavoura, como a redução de custos e o aumento de micro-organismos no solo. Essa área ainda apresenta muitos desafios e a exigência de uma mão de obra bem qualificada. Ludmila conversou com um especialista e traz mais informações. Eu vou conversar com o Ivan Cruz, ele é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo e o nosso tema é o uso de produtos biológicos na cultura do milho. Ivan, a gente sabe que tem muitos benefícios, mas quais são os desafios desses produtos biológicos para eles serem efetivos na cultura aí do milho? Bem, na verdade é fácil de explicar as vantagens. Porque, especialmente quando a gente fala em controle biológico, utilizando inseto para controlar outro inseto. Porque se ele não encontrar esse inseto praga, ele morre de fome. Os produtos biológicos, também chamados microbiológicos, como fungo, bactéria, eles também não causam nenhum problema ao ambiente, nem à saúde humana, mas ele precisa acertar o inseto, porque se o inseto não entrar em contato com ele, ele não tem mobilidade. Então essa é a vantagem dos insetos que têm mobilidade. Agora, o grande desafio, na realidade, é que essa vantagem que tem os insetos como controlador biológico é que eles não podem guardar, né? Quando você tem um produto microbiológico, por exemplo, um baculovírus, um fungo, quando você não usa, ele pode ficar guardado por uns 5 anos na geladeira. Então isso é uma vantagem. Mas por outro lado, esses fungos, bactérias, para você aplicar, você precisa de água. Você precisa de equipamentos, você precisa jogar em todas as plantas. Então tem esse desafio. Já os insetos, né, como joaninha, bicho lixeiro, eles vão voando atrás. Agora, o grande desafio mesmo dos insetos é você determinar no laboratório o quanto que esses insetos comem, para saber o quanto vão soltar, o tempo que eles vivem, se a forma jovem e a forma adulta come as pragas, por exemplo. A joaninha, tanto a larva de joaninha quanto a joaninha adulta, são predadores. Então, nós estamos falando aqui em agricultura, mas você imagina no ambiente caseiro. Então, vamos supor, você tem lá uns pés de couve que dá muito pulgão, você não vai usar veneno. Você poderia estar usando a joaninha. Você tem lá, por exemplo, uma samambaia que dá uns bichinhos, você não vai usar veneno. Hoje se fala o seguinte, orquídea é uma planta caríssima e dá pulgão, então o pessoal não quer pulgão. Então tem vantagem e desvantagem, mas o crucial mesmo é fazer grandes fábricas. Mas a minha visão que o futuro é que é mais fácil, por exemplo, uma associação de agricultores fazer a biofábrica, quer dizer, vai ter um preço final muito mais barato para o uso deles. Então hoje o que tem é o seguinte, você tem as grandes fábricas, mas ela tem interesse de vender para grandes produtores que vai comprar muito, mas às vezes não quer vender para um agricultor pequeno. Então eu vejo também que isso é um ponto que a gente precisa de resolver. E eu tenho falado muito que seria muito interessante para o controle biológico é que os agricultores pudessem trabalhar em associações. Então você imagina, eu sei, por exemplo, em Goiás tem muita associação de agrônomos, então poderia os próprios agrônomos ajudar a fazer as associações dos agricultores para que eles possam inclusive fazer essas biofábricas, para eles mesmos, né? E se sobrar o excesso, ele pode vender para outros. Mas na realidade, tudo tem os seus desafios. Até poucos anos atrás não se falava em controle biológico. E hoje, especialmente esse movimento europeu, só está ninguém, especialmente, até mencionei na minha palestra, hoje o ambientalista e o consumidor não quer produto, não quer atrapalhar o ambiente, não quer matar as abelhas, não quer contaminar as águas. Então, aí a questão, na realidade tem um outro problema que esse é complicado, mas não tem nada a ver com a pesquisa. Recursos, né? Para você fazer isso, você precisa ter. Por isso que eu até acho que a associação dos produtores, eles mesmos podem cotizar, né? E fazer a biofábrica e pode fazer uma biofábrica, por exemplo, essa de Joaninha, e colocar trabalhando filhos dele, mesmo que os filhos recebam, mas já pode ir treinando para ser uma profissão. Né? Mas você pode estar certo que o controle biológico vai ser importantíssimo. E aqui que eu estava conversando com você anteriormente, que aconteceu no milho, que é muito comum em Goiás, que é o milho doce, a lata.
Aquilo não pode ter nenhum veneno na lata. Você vai pegar uma conserva e comprar uma conserva que tiver resíduo de químico, isso aí acaba com a saúde humana e também fecha a fábrica. Por outro lado também, eu já até perguntei por que e o milho transgênico, quer dizer, que é o geneticamente modificado, falou assim, olha, poderia ser, mas existe uma outra praga, por exemplo, que dá no milho, que é uma mosquinha, que o transgênico não tem nenhum efeito. Além de que a dona de casa, se fala, está rotulado como transgênico, tem alguns que não quer, prefere comer a coisa. Por isso, obviamente, mesmo que fala que tem a pouca concentração da proteína da bactéria, mas não deixa de ser uma coisa diferente que está comendo, né? Então, por isso eu acho que isso vai acabar sendo resolvido, principalmente, e nós não podemos abrir mão da pressão da sociedade. Essa aqui que determina. Porque o produtor... sim, porque eu até, a gente fala isso, o agricultor, ele também é consumidor, mas olha, mas ele precisa produzir. Mas a dona de casa não quer. Não é só a dona de casa, né? Eu acho que eu não quero, né? Queremos coisa... por exemplo, teve uma crise um tempo atrás com muita aplicação de produto químico em morango. Ainda mais esses produtos que a gente come sem processar, né? In natura. Então a gente precisava de ter. E também uma outra coisa, só para completar, que eu tinha me esquecido, a gente precisa comunicar mais para a sociedade, né? Dar preferência para produto orgânico, para produto bem feito, né? Então, mas nós crescemos muito já. Você vê, em Minas Gerais, tem toda uma região sul de Minas, todo o café orgânico é vendido para o Japão. Todo. E nunca tiveram problema. Eles vêm cá, pegam a amostra, é tudo orgânico, não vai nada de contaminante. E obviamente, café não é barato. Aqui as pessoas estão ganhando dinheiro. E o japonês, com o recurso que tem, com o dinheiro que tem, está bebendo café melhor do que o nosso café, né? Falando sobre essa questão de associação de produtores, a questão da produção on-farm, também o senhor vê futuro para essa produção? A on-farm é a mesma coisa. O que o pessoal fala? Olha, on-farm está dando contaminante, não está funcionando direito. Olha, e isso está claro, inclusive tem as portarias do Ministério da Agricultura que eu sou a favor. O que o produtor precisa é fazer a coisa certa. Porque, olha, porque a on-farm diz o seguinte, você pode ter on-farm, mas você só pode usar na sua propriedade. E se ele tiver duas propriedades, uma longe da outra, a outra não pode receber. Então isso é a lei. Mas é a lei, mas o que eu digo? Se faz certinho, não tem problema nenhum. Entendeu? O que ele precisa? É ter um material. Porque às vezes acontece que ele compra uma cepa de um produto, por exemplo, de uma bactéria, e se ele não tiver conhecimento, ele pensa que é aquela que ele queria. E às vezes não é, porque não tem conhecimento. Então, acompanhamento técnico. Então, eu acho que um acompanhamento técnico ia melhorar muito. E sempre dizendo que o produtor, se ele fizer errado, ele é o maior prejudicado. Porque você vai por exemplo, produzir um fungo para usar na lavoura dele, para combater uma praga, e se ele produziu mal e não mata a praga, então ele perdeu duas vezes. A praga comeu a soja e ele gastou dinheiro na fábrica e não fez nada direito. Então, às vezes é muita briga, mas eu acho que é questão de conversar mesmo. Isso vai acontecer. Vai acontecer, igual eu falei no início. Muitas vezes o produtor não consegue comprar as quantidades e quer fazer, sempre é custo mais barato. Mas se ele já tem um custo mais barato, é porque ele está tirando aquele lucro que as fábricas tinham. Mas não justifica ele fazer a coisa errada. Mas eu não critico o produtor, eu só falo com ele, você está dando um tiro no pé, se você está fazendo a coisa errada, porque pela lei você não pode vender, é para você. Você vai usar uma coisa que não funciona. Agora, aqueles que funcionam, e tem gente que tem fábrica, biofábrica, on-farm, fazendo dentro das indicações do Ministério da Agricultura. Então isso não é assim ao acaso. Tem gente que são aproveitadores. Não, mas tem gente séria. Então tem várias biofábricas fazendo de acordo com como deve ser feito. Então não é assim, é mais briga, é boba. Então eu só vou daquele lado, porque como eu trabalho na agricultura, eu trabalho, grande parte é para resolver problemas para o agricultor.
Né? Eu não quero, por que eu vou brigar com o agricultor? Não, o segmento é todo mundo, é quem vende na iniciativa privada, é o produtor e nós consumimos o produto. Né? Mas eu espero que isso aí seja resolvido simplesmente como você falou mesmo. É um técnico. Um técnico capacita o técnico, a Embrapa pode capacitar e ele periodicamente mandar amostra para um laboratório credenciado para ver se, principalmente para ver se tem contaminantes e se está produzindo o que ele queria, para o bem dele, né? É uma coisa simples de resolver. A briga existe sempre, mas cada um pensa de uma maneira, né? Mas eu acho que é uma possibilidade, porque o Brasil é muito grande. Por exemplo, muitos colegas produtores lá no Nordeste não conseguem comprar as coisas daqui. Às vezes fica muito em São Paulo, as fábricas, vai mandar, fica muito caro. Então aí eu preferia fazer lá mesmo, né? Mas eu acho que aí o caminho é esse. É uma boa ideia, né?